Que bom poder chegar até você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você possa, em nome de Jesus, estar desfrutando do cuidado de Deus. Os dias são difíceis, os dias são diferentes, mas nós cremos que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que Deus está cuidando de nós. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós confiamos no Senhor, crendo que dele vem a resposta, crendo que dele vem o melhor. Eu quero orar nesse momento, suplicar a Deus a bênção dele sobre a vida de cada um de nós, suplicar a Deus a bênção dele sobre a vida da família de cada um de nós, sobre a nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e santo, nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos, ó Pai, ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque embora o tempo seja um tempo adverso, um tempo de luta, um tempo desafiador, mas em tudo temos visto a boa mão do Senhor cuidando de nós, sustentando a nossa vida, sustentando a nossa família, sustentando a nossa igreja. Clamamos, ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, porque se não for o Senhor sobre a nossa vida, se não for o Senhor agindo em nós e através de nós, nós não somos nada. Por isso, suplicamos a tua direção. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa mudar, ó Deus, todo este cenário, esta pandemia possa acabar, ó Deus, em nome de Jesus, e nós possamos, ó Deus, nos alegrar com a direção do Senhor, com os feitos maravilhosos do Senhor, mudando, ó Deus, toda esta realidade, mudando todo este cenário. Continua, Pai, abençoando o nosso sair e o nosso retornar. Continua sustentando a vida de cada um de nós, ó Pai querido, em cada momento, Senhor. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, aquelas famílias que neste momento, ó Pai, vivem a realidade do luto, ó Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor console o coração de cada um, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer a cura sobre aqueles que se encontram enfermos, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que estão de forma mais efetiva lidando com a realidade desta pandemia, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas autoridades constituídas, todas as nossas autoridades constituídas, quer seja na esfera federal, estadual e municipal, ó Deus, os três poderes da nossa república, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa, ó Pai, trazer direção do Senhor, que o Senhor possa abençoar o mundo, ó Pai, transformando toda esta realidade. Colocamos, ó Deus, nossa vida nas tuas mãos, suplicando direção do Senhor, e que nesta hora o Senhor possa falar ao nosso coração. O Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós a tua palavra, as tuas verdades, a tua palavra, ó Deus, que é a palavra de vida eterna. Suplicamos isso, ó Deus, e com gratidão no nosso coração nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Famílias fortes, igreja forte. A palavra do Senhor tem nos inspirado, tem falado ao nosso coração e trazido sobre cada um de nós exemplos, referências de família registradas na palavra do Senhor, na palavra do Deus Todo-Poderoso, famílias que foram fortes no Senhor, famílias que foram bênção para a igreja, famílias que com o seu testemunho levaram a salvação em Cristo Jesus para muitas e muitas vidas, foram testemunhas do Senhor, foram referenciais do Senhor em seu tempo. Hoje nós vamos estar falando sobre a família de Lídia, e o texto bíblico base para a nossa mensagem é Atos 16,
versos 13, 14 e 15. Atos 16, 13, 14 e 15, diz assim, palavra do Senhor: no sábado, saíamos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e, sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Deus seja louvado e exaltado pela sua palavra, e através dela fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Lídia representa as famílias que desejam ajudar a igreja de Cristo Jesus através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu desejo de ganhar outras vidas para Cristo Jesus. Refletindo nos versos 14 e 15 de Atos 16, nós vamos aprender sobre 4 marcas que caracterizavam a família de Lídia, uma família forte em Cristo Jesus. A primeira marca é que famílias fortes servem e adoram a Deus em seus contextos sociais. Famílias fortes servem e adoram a Deus no lugar em que Deus as colocou. A Bíblia diz que Lídia era negociante de púrpura. A púrpura era uma tintura muito valiosa. 1 quilo de algodão tingido com púrpura valia, trazendo para a nossa moeda, algo em torno de 25 mil reais. Portanto, a clientela de Lídia era uma clientela nobre, pessoas que efetivamente tinham condições de pagar por algo de tão grande valor. E Lídia, no contexto social em que ela transitava, que ela realizava os seus negócios, no contexto social em que Deus a colocou, ela pôde dar testemunho da sua fé. Havia no seu coração um temor, algo sincero diante de Deus, e ela então levava isso diante dos homens. Deus deseja, meus irmãos e minhas irmãs, você que está acompanhando esta transmissão, Deus deseja que tenhamos famílias assim em nossos dias, famílias que testemunham da fé em Cristo Jesus no lugar onde Deus as colocou. No caso de Lídia, no contexto de uma classe social alta, ela dava testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Deus ama todos, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas necessitadas, pessoas abastadas. Os contextos sociais são diferentes. Aonde Deus nos conduzir, aonde Deus nos levar, o lugar que Deus nos colocar é lugar de levarmos adiante a mensagem do Evangelho, é lugar de darmos testemunho da fé que há em Cristo Jesus, a fé que transformou a nossa vida, a fé que modifica vidas e corações, transforma histórias, transforma famílias. Na medida que a nossa vida for um testemunho de fé, famílias ricas, famílias pobres, conhecerão o amor de Deus em Cristo Jesus. Terão fé firmada nele e serão pessoas novas, famílias novas em Cristo Jesus. Vidas, famílias, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As pessoas que estão ao nosso redor serão influenciadas a partir da fé verdadeira,
que há em cada um de nós. A segunda marca que a família de Lídia tem a nos ensinar é que famílias fortes são sensíveis à voz de Deus. Famílias fortes são sensíveis à voz de Deus. A Bíblia fala sobre a sensibilidade de Lídia para ouvir a voz de Deus através das palavras ministradas pelo apóstolo Paulo. O coração de Lídia era sensível à voz de Deus. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração, tal como uma flor desabrochando, abrindo pela manhã com os primeiros raios de sol. O coração de Lídia se abriu à ministração da palavra do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos que nos acompanham nesta hora, Hebreus capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 15 e capítulo 4, verso 7, a Bíblia repete uma mensagem: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Deus está falando verdades, palavra de vida eterna com você nesta hora. Abra o seu coração para Deus, para a sua palavra. Família, abram os seus corações para Deus, para a sua palavra. Permitam que Deus possa fazer algo novo na vida de cada um. Permitam que Deus possa fazer algo novo na vida de todos vocês, no contexto de sua família. Em nossas famílias, precisamos cultivar a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você pode então perguntar: mas que condições precisamos cultivar em nossas famílias? Na minha família, na minha vida, para que eu tenha sensibilidade a fim de ouvir a voz de Deus. Primeiro, cultive a presença de Deus no meio da sua família. Cultive na sua família, no seu lar, na sua casa, um ambiente de louvor, de adoração ao Senhor. Cultive na sua família a busca permanente pela santidade. Cultive na sua família a prática da leitura bíblica e da oração. Cultive na sua família a quietude, o silêncio, para que, silenciando as vozes do dia a dia, possamos ter ouvidos prontos e atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, para ouvirmos as palavras de vida eterna de Deus falando a cada um de nós, falando à nossa família, nos levando a refletir sobre aquilo que devemos mudar, aquilo que devemos nos arrepender, aquilo que devemos nos apropriar em Cristo Jesus para vivermos uma nova vida, para escrevermos uma nova história. A terceira marca que aprendemos com Lídia, com a sua realidade familiar, é que famílias fortes ganham seus demais parentes para Cristo Jesus. Famílias fortes ganham seus parentes para Cristo Jesus. O texto bíblico diz que, e depois que foi batizada, ela e a sua casa. Lídia representa pessoas que em família desejam ganhar os seus parentes, os seus familiares para Cristo Jesus. Como resultado da palavra de Deus pregada, compartilhada pelo apóstolo Paulo, pela salvação em Cristo Jesus em sua vida, Lídia pôde levar a mensagem e estar com a sua família completamente aos pés do Senhor, porque foram todos batizados. Pela influência daquela mulher
pelo compartilhar da palavra do Senhor, creram juntos e foram eles os primeiros crentes em Cristo Jesus na Europa. E quantas coisas Deus fez naquele continente. Como a região toda, o continente europeu, foi efetivo para o avanço do Evangelho por todo o mundo. Aqui, como famílias, nós encontramos um desafio muito grande: influenciar nossos parentes, influenciar as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, para que tenham a mesma experiência que nós temos com Cristo Jesus, para que tenham a mesma fé em Cristo Jesus como nós temos. A família de cada um de nós é o nosso maior e o nosso primeiro campo missionário. Agora, para ganhar a nossa família para Cristo Jesus, precisamos ser espelhos de Cristo para eles. Eles precisam ver a beleza, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Nós iremos influenciar os nossos parentes e ganhá-los para Cristo Jesus se testemunharmos de Cristo com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa postura, com as nossas palavras ditas no tempo certo e com sabedoria. Para ganhar as nossas famílias para Cristo Jesus, precisamos orar, precisamos estar próximos da nossa família, precisamos mostrar que a nossa fé em Cristo Jesus não nos faz superiores a eles. Mesmo que tenhamos opiniões diferentes enquanto famílias, precisamos manter uma atitude, um testemunho cristão e não criar barreiras. Precisamos pedir sabedoria a Deus para, no tempo certo, compartilharmos o Evangelho de Cristo Jesus. A quarta marca que aprendemos com Lídia, com a dinâmica da sua família aos pés de Cristo Jesus, é que famílias fortes apoiam aqueles que são usados por Deus em suas necessidades. Famílias fortes apoiam aqueles que são usados por Deus em suas necessidades. O texto bíblico diz: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, disse Lídia, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. A Bíblia diz que Lídia os constrangeu a que aqueles missionários, aqueles servos do Senhor, ficassem em sua casa. A Lídia é o retrato, a família de Lídia é o retrato daqueles que apoiam integralmente aqueles que são chamados para uma obra especial no reino de Deus. Naqueles dias, a casa de Lídia hospedou Paulo, Lucas, Timóteo e Silas. Como famílias, precisamos apoiar aqueles que foram chamados por Deus para fazerem um trabalho especial no seu reino. É claro que vemos aqui também a marca da hospitalidade, característica tão importante para nós cristãos. Mas nesse verso, vemos Lídia dizendo para as famílias o seguinte: apoiem aqueles que fazem uma obra especial no reino de Deus, como os pastores, como os missionários, como os ministros do Senhor. Quando abençoamos homens e mulheres que fazem a obra do reino de Deus, também somos abençoados por Deus através da vida deles. Como família, como podemos hoje ser instrumentos de Deus nesse sentido, ter essas práticas? Precisamos orar, pedindo a Deus
orientação de como a família pode abençoar diretamente pastores, missionários. Pedimos orientação a Deus para que conserve a nossa família o entendimento de apoiar essas necessidades, apoiar financeiramente a causa do Senhor, apoiar financeiramente a vida da igreja, apoiar financeiramente a obra missionária. Precisamos colocar a nossa casa à disposição de Deus para acolher os servos de Deus. Meu irmão e minha irmã, Lídia foi a primeira convertida que se tem notícia na Europa. A igreja primitiva foi forte porque tinha mulheres, famílias como a de Lídia. Ela, com a sua família, foi instrumento de bênção para a igreja de Cristo Jesus no primeiro século. Que Deus, em nome de Jesus, nos dê famílias e pessoas com as mesmas marcas de Lídia, de sua família. Que Deus possa ver em nós e possa usar a nossa vida com as mesmas marcas de Lídia e de sua família, para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Lídia e sua família, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, creram, se arrependeram dos seus pecados, fizeram uma aliança com Cristo Jesus. E a partir de então, suas vidas foram vidas novas em Cristo Jesus. Se você que nos acompanha agora ainda não entregou a sua vida, o seu coração, se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, faça isso agora. Deus tem uma nova vida para você. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua família. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem perdão. Deus tem vida eterna. Deus tem vida em abundância. Deus tem certeza no lugar das incertezas. Deus tem segurança no lugar da insegurança. Deus tem paz no lugar da guerra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta mensagem, pela Tua palavra. Continua ministrando, falando ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Continua falando conosco. Que as nossas famílias, ó Pai, neste tempo, tenham, ó Deus, se coloquem diante do Senhor de tal forma que possam ser moldadas pelo Senhor, trabalhadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor, e que possamos nos fortalecer no Senhor e sermos fortes no Senhor, ó Pai. Fala ao coração de cada família, fala ao coração de cada pessoa, Deus, em nome de Jesus. Fala ao coração daqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Pai querido, que possam tomar decisão ao Teu lado. Aquela pessoa, ó Deus, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, ó Deus, aquela jovem que está distante do Senhor, ó Deus, aquele ancião que está distante do Senhor, que possa voltar, ó Deus, a ter uma vida contigo, que possa voltar à Tua presença e desfrutar, ó Deus, da vida que há em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, e em nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, o consolo, o auxílio do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana excelente, uma semana de paz, em nome de Jesus.